Olá pessoal, eu sou o Dr. André Farinelli Lima Brito, sou cardiologista clínico e intervencionista. Intervencionista é o que faz o exame de cateterismo cardíaco, procedimentos de angioplastia coronária, colocação de stents e troca de válvula aórtica pela perna sem ter que abrir o peito. E, enfim, a minha missão, minha maior missão é tentar conscientizar a população como um todo sobre uma das causas principais de interrupção precoce dos sonhos de milhares de pessoas no mundo inteiro todos os anos, que é a doença coronária, que em última análise leva ao infarto do coração, que é a doença que de fato mais mata a humanidade há já muitas décadas, todos os anos. Olá, meu nome é Marcos Massotti, eu sou médico oftalmologista e trabalho aqui na cidade de Cruzeiro já há 15 anos. Me formei há 19 anos e me dedico à prevenção da cegueira. Eu resolvi montar esse projeto de informação através da internet porque eu acredito que essa é a principal ferramenta para a prevenção da cegueira e também para a prevenção de saúde em geral. De posse dessas informações, eu acredito que você pode buscar por um bom atendimento médico e conseguir se entender melhor com seu médico, observar também se você está sendo bem atendido, se aquilo que foi feito é pelo menos o mínimo necessário para um bom diagnóstico e se informar mais sobre a sua condição de saúde, mantendo a segurança não só da sua visão, mas também da sua saúde em geral. O tema desse bate-papo de hoje é como a gente pode estar à frente das doenças, como a gente pode se antecipar às doenças de forma que a gente ou não as tenha, ou caso as tenhamos, que elas tenham uma manifestação muito mais benigna e que não nos atrapalhe a desfrutar nossa vida. É um prazer estar junto com esse meu colega, o Marcos Massotti, que é um oftalmologista aí de mão cheia. Me sinto muito honrado de poder estar nesse bate-papo aí com ele, onde a gente vai trocar umas figurinhas a respeito do que a gente pode, como médicos, em cada área das suas respectivas áreas, né? Eu na cardiologia, ele na oftalmologia, o que a gente pode fazer, o que na verdade a gente tem feito, né, para poder trabalhar nessa área aí de prevenção, de detecção precoce e de nos anteciparmos às doenças. Hoje eu estou aqui com um grande amigo, o André, que é um brilhante cardiologista com muita experiência, e observo que o trabalho dele tem tudo a ver também com a conscientização e prevenção de saúde. E por isso eu quero te pedir, André, que você explique aqui às pessoas que estão nos acompanhando o que é o infarto especificamente e o que as pessoas podem fazer para prevenir. Lembrando que um dos principais pilares é o diagnóstico precoce. O infarto, ele pode vir de uma situação totalmente silenciosa, ele pode pegar geralmente as pessoas desprevenidas. Como é que as pessoas podem fazer para andar na frente da doença? Bom, pessoal, eu vou utilizar uma animação bem interessante que eu peguei no YouTube, de uma animação britânica, explicando aí o que é o infarto, na verdade. O que é o infarto? Na grandíssima maioria das vezes, mais de 90% dos casos, ele é causado por uma obstrução numa das artérias do coração. Tá? Essa obstrução aqui é onde passa o sangue, aqui é onde a obstrução de gordura junto com inflamação vem acontecendo. E esse vídeo mostra de forma bem categórica, bem clássica, a progressão dessa obstrução ao longo do tempo. A obstrução vai entupindo cada vez mais onde passa o sangue, que aqui é a artéria, até que chega um ponto que existe uma rotura e comunicação dessa placa de gordura com o sangue. Isso faz trombosar, faz um coágulo trombosar a artéria. E aí, na verdade, aqui, ó, essa artéria, né, ela infartou. E aí, vou até parar o vídeo aqui para vocês entenderem, nesse ponto aqui onde ocluiu, tudo que é irrigado para baixo, ou seja, essa região toda do coração que ficou mais escura, ela pode morrer, ela pode parar de funcionar. Então, se você tem um coração que está batendo ele completo, normal, de repente, de uma hora para outra, ele perde uma região irrigada por uma das artérias. No caso aqui desse desenho, essa daqui. E a depender da intensidade de músculo perdido pelo infarto, o grau de sequela vai ser maior e o risco da pessoa vir a falecer do infarto aumenta. Tá? Esse é um dos fatores que mata pelo infarto. O segundo fator é a arritmia, que aí qualquer infarto, mesmo que pequeno, em várias das artérias,
pode gerar uma arritmia que pode ser fatal na fase inicial do infarto. O infarto, em última análise, é isso, é uma perda de uma parte da musculatura do coração causada por uma obstrução de uma de suas artérias e que, a depender da localização da obstrução, quanto mais no começo da artéria, que é onde está a seta, pior, quanto mais no final da artéria, menos mal, porque você vai pegar menos coração. Se você infarta muito em cima, você pega mais coração. E o que vai gerar um óbito é se muito coração se perder, ou seja, o paciente entra numa incapacidade de continuar vivendo, porque o que sobrou de coração não consegue bombear o sangue suficiente para ele ter uma vida, para os órgãos serem supridos de sangue no corpo como um todo, ou se ele teve um infarto numa região, fez uma arritmia, essa arritmia faz ele falecer. Infelizmente, a maior causa de óbito por infarto é a arritmia, não a disfunção miocárdica, e essa arritmia, ela, se presenciada, se o paciente está no hospital, a gente consegue reverter na grande maioria das vezes essa arritmia. Então aqui terminando a reprodução, vocês veem essa região toda então parada, aqui o coração bate, ó, e aqui o coração não bate mais. E o que eu chamo mais atenção aqui na questão do infarto em si, é que, apesar dessa definição, que eu tentei ser o mais claro possível do que é o infarto, as causas do infarto, e principalmente a manifestação dele, o que mais nos deixa preocupados e apreensivos é que, na grande maioria das vezes, ele, ao longo de muito tempo, essa obstrução da artéria, ela é silenciosa. A pessoa, se ela não fizer um check-up ou não fizer alguma avaliação prévia, ela vai ter como primeira manifestação um infarto ou óbito. Em poucas vezes vai ter uma dor que motiva ela a ir no médico para descobrir o problema. Então daí a importância da gente conseguir fazer uma detecção precoce do problema e fazer um acompanhamento antes do sintoma aparecer. Daí a importância da prevenção, porque o infarto, em 2/3 dos casos, em 70%, né, das pessoas que vão ter o problema de obstrução das artérias do coração, vão evoluir com infarto sem nunca ter tido o sintoma antes. O primeiro sintoma é óbito ou é o infarto. Então, isso é o que é mais assim impressionante dessa doença, que é uma doença frequentíssima, né, da que mais mata no mundo inteiro, longe da segunda, não poupa classe social, idade, sexo e área geográfica, e, mais uma vez, em 70% dos casos ela é silenciosa e a gente só descobre se a gente se antecipar a ela. Bom, Marcos, agora é a sua vez. Eu vou te perguntar algo que realmente me intriga muito e me deixa mais curioso mesmo, né? Como é que é na oftalmologia, assim? Porque muita gente acaba indo no oftalmologista para ver se está com problema de miopia, hipermetropia, né? Se não está enxergando bem devido a esses problemas que muitas vezes são corriqueiros e não vão gerar um risco de cegueira imediata ou mesmo longo prazo para as pessoas. E a maioria das pessoas não tem noção da quantidade de problemas na vista, nos olhos, que a humanidade está aí exposta e que pode eventualmente gerar uma cegueira, como glaucoma, a própria catarata, problemas na retina, problemas na córnea e por aí vai. E aí eu queria entender de você, assim, como é que você faz esse approach, assim, essa abordagem, né? Como é que você, na sua consulta, no check-up, você faz para poder orientar e conscientizar as pessoas para essas outras problemáticas, esses outros problemas que podem gerar a cegueira e como que você enxerga essa forma de estar informando as pessoas sobre a prevenção, sobre o que elas podem fazer para poder evitar esse mal maior que é a cegueira? Então, André, as pessoas, de um modo geral, estão mais familiarizadas com o check-up cardiológico, por exemplo. Elas às vezes vão de maneira espontânea ao cardiologista anualmente fazer aquele check-up, porque, de certa forma, elas têm mais informação, têm mais medo de morrer do coração. No caso da oftalmologia, eu tenho desenvolvido um trabalho à base de prevenção e diagnóstico precoce. Então, eu prego muito e acredito que as pessoas não devem ir ao oftalmologista em busca apenas de um exame de grau de óculos, que é o que 80% das pessoas ainda fazem. Essas pessoas têm que passar por vários exames ao mesmo tempo em busca de doenças silenciosas. Eu desenvolvo um trabalho em que o paciente entra no consultório e ele faz todos os exames necessários pertinentes aos protocolos por faixa etária e por tipo de grau, por tipo de doença, para que a gente possa descobrir de maneira precoce doenças totalmente silenciosas, como por exemplo o glaucoma. No caso do glaucoma, é uma doença que ataca essa estrutura aqui que fica atrás do olho.
que é o nervo óptico. Ele vai levando a um processo de atrofia. As pessoas vão perdendo essas pequenas fibras nervosas aqui que formam o nervo óptico e a visão vai diminuindo, vai perdendo o campo de visão. E isso leva muitos anos de maneira silenciosa. A parte da frente do olho aqui, ó, fica totalmente normal. Você olhando para a pessoa, você não detecta que ela tem glaucoma. A pessoa não tem dor, não coça, não arde, não embaça. E o nervo óptico vai sendo corroído aqui por trás. Vai sendo danificado lentamente pela doença. Acho que você não tem essa estatística. Mas eu fiz um estudo alguns anos atrás e é totalmente coerente com a estatística mundial, em que de 70% a 90% dos pacientes têm o diagnóstico de glaucoma já nas fases avançadas da doença. Ou seja, uma fase em que a gente não tem muito o que fazer. A gente vai conseguir interromper a evolução da doença, mas não consegue devolver as perdas que a pessoa já teve. Então, esse conceito de check-up eu estou procurando fazer dentro da oftalmologia. A pessoa vem a uma consulta, eu aproveito para fazer todos os exames pertinentes para que a pessoa possa ter acesso a um diagnóstico cada vez mais precoce. É um conceito de prevenção da cegueira. Prevenção para que você preserve a saúde ocular. E isso, na sua especialidade, que é a cardiologia, é bastante encontrado. O paciente busca pelo check-up cardiológico. Mas na oftalmologia é um conceito pouco utilizado. Às vezes tem paciente que vem, quer um exame rápido, quer sair de óculos. E, por exemplo, nos últimos 30 dias, eu peguei 3 pacientes adultos jovens que apresentavam já cegueira de um dos olhos. Simplesmente pelo check-up. Eles vieram em busca de um óculos e após os exames a gente constatou que esses pacientes já estavam cegos. Imagina, 3 pacientes nos últimos 30 dias, adultos jovens em pleno vapor, trabalhando, pais de família, todos eles coincidentemente do sexo masculino e já haviam perdido um dos olhos. A ideia é que esses pacientes pudessem ter tido acesso ao diagnóstico muitos anos antes para que não houvesse essa perda. Então, o conceito de prevenção e de check-up ocular tem sido muito difundido pela minha equipe devido à importância e à capacidade de reabilitação que nós temos, principalmente nas fases precoces das doenças. Então eu acho que esse assunto do check-up ocular tem muita relação com o trabalho que você faz dentro da cardiologia, que é a prevenção, que é o check-up cardiológico. André, aqui nos meus vídeos, nos meus conteúdos, eu sempre enfatizo a importância da tecnologia, a ajuda que a tecnologia traz para a oftalmologia no diagnóstico precoce, por exemplo, de doenças da córnea, de doenças aqui do nervo óptico, que podem ser doenças totalmente silenciosas no início. Eu queria que você explicasse para a gente até que ponto e em que medida a tecnologia tem acrescentado para a cardiologia, para o diagnóstico precoce e preciso, e até que ponto isso previne as doenças como infartos, arritmias e a morte desse paciente. Bom, Marcos, o que mais mudou, sem sombra de dúvidas, no que tange a prevenção do infarto, no sentido de detecção precoce, foi o avanço tecnológico dos últimos 10, 20 anos. Antes de me ater especificamente ao que essa tecnologia trouxe de diferente para a gente ter essa prevenção e detecção precoce mais intensiva, para que as pessoas possam entender um pouco mais do porquê que isso trouxe esse benefício, eu vou explicar um pouquinho como a doença vai evoluindo na parede das artérias até que eventualmente surja uma obstrução aguda que gera um infarto. Então aqui, ó, nessa foto, só para explicar para vocês, tem uma artéria, ela está cortada, né, só para vocês entenderem. Então aqui por dentro passa o sangue, aqui são as ramificações dela, aqui ela se bifurca, e a parede da artéria, onde aqui está azulado, um pouquinho amarelo, aqui está um pouco mais amarelado, tem essa bola amarela aqui, que é uma bola de gordura de inflamação. E aqui microscopicamente, o que a gente observa? A gente observa várias células inflamatórias junto com gordura, tá? E aqui do outro lado,
mais células inflamatórias. Então é uma doença essencialmente inflamatória que vai ao longo de anos, anos e anos, progredindo na parede das artérias, até que pode ser que em algum momento isso aí gere um infarto, se ficar muito grande ou se romper e erodir, mesmo que não seja tão grave a obstrução. Então, na grande maioria das vezes, as obstruções que geram infarto, elas não necessariamente vão ser aquelas que estão bem apertadas. Esse é o paradigma da doença que a gente descobriu isso nos últimos 10, 20 anos. Até então, achava-se que as únicas pessoas que infartavam eram as que tinham obstrução muito apertada. Mas não, hoje a gente sabe que obstruções que não são tão apertadas podem gerar um infarto se elas se instabilizarem e romperem aquela placa, como eu mostrei no vídeo anterior. Isso é fundamental porque isso vai explicar para vocês o porquê que até então, até cerca de 10, 20 anos atrás, os métodos de detecção precoce, eles ainda eram mais falhos e que hoje, com o que vem de novo, a gente consegue ajudar nessa detecção. Por que isso? Aqui é explicando para vocês um pouquinho mais dos tipos de placa, tá? De gordura que se formam, até aquela que obstrui mais. Tá? Então você pode ter um infarto por uma erosão numa placa de gordura que trombosa, que a placa não é tão grave assim. E você pode ter uma placa muito obstrutiva, que é o que a gente já falou um pouquinho até agora. Nesse sentido, o que a gente tinha de exame até então? O eletrocardiograma, que é um exame básico, fundamental e muito importante. Junto dele, a gente faz um eletrocardiograma de esforço. Por quê? Porque boa parte dos pacientes que têm obstruções e não são graves, ou são graves ainda, não tem sintoma em repouso. Então você bota ele numa esteira, força o coração, aí aquela obstrução vai dar sintoma, vai dar alteração no eletrocardiograma. Às vezes dá dor, às vezes não, e tem alteração no eletro mesmo sem dor. Esse é um método muito, muito efetivo e muito usado em todos os locais. A gente associa um método de imagem a esse teste de estresse, e esse teste de estresse pode ser feito não só com exercício físico, né, mas com medicações que vão na veia também, para pessoas que às vezes não conseguem se exercitar, e você acopla uma imagem do coração junto com o eletro, porque o eletro ele não é 100%, pelo contrário, ele é 60%, 70% acurado. Com a imagem você consegue então definir o local em repouso, olha, irriga bem, no estresse você vê que aqui ó, irriga menos, você não está tão coradinho, significa que tem uma obstrução que está gerando um entupimento e uma perda de imagem naquela ponta. Aí você fala, opa, deve ter obstrução grave aí. Então você pode usar essa imagem, tanto a cintilografia, que é essa que está aqui, quanto a ressonância nuclear magnética. E também você pode usar através do eco, o ecocardiograma, né, aqui é o coração, né, é um coração de anatomia, e aqui o eco mostrando uma imagem, tá, do coração. Você pode botar a pessoa no estresse, né, numa medicação para fazer o coração andar mais rápido e fazer um eco para ver se vai diminuir a capacidade do coração bater em alguma dessas imagens. Isso mostra que pode ter uma obstrução naquele local, gerando uma dificuldade da contração do coração numa situação de necessidade maior, que é o estresse físico ou estresse com remédio. Tá? Então isso até então era o que a gente tinha e usava à nossa disposição para detecção precoce. Então o que mudou de lá para cá? Vocês entenderam que esses métodos, tanto o eletro, o teste de esteira, a cintilografia miocárdica, que tem aquela imagem coloridinha, o ecocardiograma com estresse, que tem a imagem um pouco mais preta e branca, e a ressonância cardíaca também por estresse, que tem uma imagem preta e branca em tons de cinza também, esses métodos são métodos indiretos. O que é isso? Eu não vejo a artéria do coração e se tem ou não placa. Eu vejo uma repercussão direta dessa placa. Se ela existe e está muito obstruída, o teste, quando a pessoa vai fazer esforço, vai alterar o eletro. Ou se já é muito grave, mesmo o eletro em repouso está alterado. Mesma coisa com o eco e com a ressonância. O eco em ressonância em repouso e a cintilografia também em repouso num paciente que já infartou ou que tem, o coração está muito debilitado, vai dar alterado. Você não precisa fazer o estresse. Agora, se o coração da pessoa está normal em repouso, aí você tem que fazer o estresse. E no estresse, se tiver alguma obstrução que não que é grave, mas que não está dando sintoma em repouso ainda, ela tende a gerar uma alteração na cintilografia, na ressonância ou no teste ergométrico, que aí acusa, mesmo o paciente não tendo sintoma, acusa para que ele vá fazer um exame mais detalhado para poder ver se de fato tem entupimento ou não. No caso, até então, era o cateterismo cardíaco. Porém, como eu já expliquei no vídeo anterior, muitas obstruções existem, não são graves o suficiente para gerar sintoma e nem gerar alteração no estresse.
Placas de 50%, 55%, 60%, até 70% às vezes, mesmo no estresse, elas não alteram o eletro, não alteram as imagens, mas lá elas estão. E aí, o que mudou completamente o paradigma de detecção precoce nos últimos 10, 20 anos é a possibilidade de fazermos exames anatômicos menos arriscados, porque até então o cateterismo cardíaco era o único exame direto para a gente ver se tinha ou não entupimento nas artérias. Só que é um exame invasivo, que não é isento de riscos. Então, com o advento das imagens de tomografia computadorizada, seja uma tomografia simples para ver se tem cálcio nas artérias do coração, sem contraste, ou a angiotomografia coronária, conseguiu-se então avaliar a presença ou não de cálcio, de placas, e se já tem obstrução ou não. Isso é fundamental pelo fato da gente, mesmo que um teste de esteira esteja normal, mesmo que um eco-estresse esteja normal, como uma cintilografia com estresse ou uma ressonância com estresse estejam normais, se eu estou diante de um paciente, uma pessoa que tem riscos, tem uma genética forte, é obeso, está fumando muito, estressado, diabetes, hipertensão, colesterol muito alterado, enfim, está comendo mal. Se eu estou diante de uma pessoa, quanto maior o risco dela, melhor é que eu faça uma avaliação anatômica também. Porque, por exemplo, essa imagem aqui é de uma tomografia computadorizada sem contraste, tá? Aqui, ó, um coração sem nada de placa calcificada. Aqui já um coração com um pouquinho de cálcio. E aqui, muito cálcio. A chance desse paciente ter obstruções graves é altíssima. Existem vários estudos na literatura correlacionando. Quanto mais cálcio nas artérias do coração a pessoa tem, numa população, maior o risco dela infartar e dela viver menos. Por outro lado, se você quer esmiuçar um pouco mais a anatomia, você então vai para a angiotomografia coronária, onde vai aí contraste, e você faz um exame parecido com o cateterismo, mas de menos risco, porque ele é menos invasivo, você não tem que ir lá dentro do coração. É um exame que ele é menos preciso que o cateterismo em alguns aspectos, mas por outros ele é muito interessante no sentido que ele mostra como que está a distribuição de placas e se elas, além de terem cálcio, se elas já geram algum tipo de obstrução. Nesse exemplo, ó, tem uma obstrução crítica, grave, numa das principais artérias do coração. E a gente está cansado de pegar pessoas que têm situações dessa e eles não sentem nada. E, eventualmente, situações de outras placas em outros locais com testes até então negativos. Então, no meu ver, o que mais mudou de forma substancial a capacidade nossa de detecção precoce de doença coronária, e aí sim de infarto em última análise, sem sombra de dúvidas, foram esses dois métodos aí de detecção de cálcio e angiotomografia coronária. Não são exames que devem ser feitos em todo mundo, obviamente, porque eles têm risco. Qual que é o risco? Vai radiação ionizante e vai contraste. Por outro lado, em pessoas que a gente avalia um risco, aqueles vários fatores de risco, a gente então vai avaliar caso a caso se vale a pena a gente já ter uma noção. Porque mesmo que não tenha obstrução grave, se a gente detecta cálcio ou alguma obstrução, mesmo que leve, muda a forma como que a gente enfrenta o panorama de prevenção para essa pessoa. Seja com remédio, seja com mudança de hábito. Bom, Marcos, uma outra pergunta agora que eu acho que vai fazer um link legal aí entre as nossas duas especialidades, né? Porque para o leigo, o corpo humano às vezes apesar de ser um só, você vai no médico para uma coisa que não tem nada a ver com a outra e por aí vai. E a gente sabe muito bem, nós dois, né, do tanto que os órgãos estão relacionados um com o outro, né? E o quanto que é importante essa inter-relação para que a gente possa descobrir problemas que às vezes aparecem no órgão, mas que estão relacionados a outro órgão, né? Então eu gostaria que você explicasse aí para o nosso público, para a nossa audiência, essa importante relação entre a cardiologia e a oftalmologia, entre o coração, as doenças cardiovasculares e os olhos, né? Os órgãos mais importantes que a gente tem, que são os olhos. O que a gente pode, na oftalmologia, perceber e levantar a lebre para algum problema que a pessoa às vezes nem sabe que tem no coração ou no aparelho cardiovascular. Então eu queria que você desse seu depoimento aí e orientasse, explicasse nossa população, nossa audiência sobre esses aspectos. André, eu percebo que as nossas especialidades são muito bem relacionadas. Tem muita correlação a cardiologia com a oftalmologia. Eu vi você falar bem aí sobre as obstruções arteriais, o mecanismo de desenvolvimento das placas de ateroma, a parte inflamatória que envolve tudo isso. E na minha prática, pelo exame de fundo de olho, por exemplo, eu consigo detectar a retinopatia hipertensiva, que é decorrente da hipertensão arterial, tratada inclusive pela cardiologia.
Na retinopatia hipertensiva, a gente tem diversos graus de retinopatia hipertensiva e a gente começa a observar precocemente pelo exame de fundo de olho ou pela retinografia alterações vasculares na retina. A gente observa um estreitamento das arteríolas. Isso é bem nítido no exame de fundo de olho e é uma detecção muito precoce. Você já consegue observar um aumento da tortuosidade desses vasos. Eles vão ficando mais tortuosos e eles, com isso, podem sofrer um processo chamado cruzamentos patológicos, em que as vênulas vão espremer as arteríolas e vão provocar um rompimento e podem levar a uma hemorragia vítrea. Tem pacientes que às vezes eu pergunto, escuta, você tem hipertensão arterial? Por quê, doutor? Eu falo, não, porque suas arteríolas estão estreitas, estão tortuosas. A gente observa também um aumento do reflexo dessas arteríolas. A gente chama de aumento do reflexo arteriolar dorsal, aquelas arteríolas em fios de cobre ou fios de prata, já são doenças vasculares causadas pela hipertensão arterial. E às vezes eu pego até hoje pacientes que não sabiam que tinha nada. Acabo encaminhando aí para você, para a cardiologia avaliar junto comigo. A gente tem também um assunto muito relacionado, que são os infartos de retina. A gente pode ter as oclusões vasculares, oclusões de veia central ou de ramo das veias da retina, ou até mesmo das artérias da retina. Isso são fenômenos vasculares parecidos com o que você explicou aí quando fez a exposição sobre o infarto. São assuntos muito próximos da oftalmologia com a cardiologia e a gente acaba trabalhando junto aí para prevenir não só a cegueira, mas para encaminhar esse paciente precocemente para o cardiologista e poder prevenir um infarto do miocárdio ou até mesmo um AVC. Tudo isso é fundamental através do diagnóstico precoce. A prevenção passa pelo diagnóstico precoce. Não só um exame de óculos, mas também um exame adequado a cada caso. Quando a gente já pega uma lesão vascular na retina, que geralmente a gente considera de lesão em órgãos-alvo, já significa que esse paciente devia estar aí contigo tratando na cardiologia há muito tempo. Eu sempre encaminho de volta, porque trata-se de uma questão de prevenção de saúde e que pode salvar a vida do paciente. Bom, sobre as dicas que eu teria para as pessoas aí com relação à prevenção e detecção precoce de doença coronária e do infarto, em última análise, eu vou englobar nos grandes 3 pilares que eu considero como sendo aí os principais pilares para essa prevenção. Quais sejam? Avaliação dos fatores de risco, e aí você vai desadotar aqueles que geram risco de infarto e adotar aqueles que diminuem o risco de infarto. Check-up periódico para detecção precoce, conforme os exames e a avaliação que a gente falou um pouco aqui nesses vídeos. E, por fim, a importância de estar atento aos sintomas sentinela. Sim, os sintomas sentinela estão aí para nos avisarem, não é mesmo? De algum problema iminente que pode estar para acontecer. Então vamos lá. Vou começar falando um pouco sobre os fatores de risco modificáveis para o infarto. Hipertensão arterial, pressão alta, diabetes ou resistência à insulina ou intolerância à glicose, que são tanto resistência à insulina quanto intolerância à glicose são situações do pré-diabetes que eventualmente vão gerar diabetes e que já geram um risco maior para a pessoa. A pessoa não tem que ter diabetes para estar no risco mais alto. Se ela já tem a insulina alta e a glicose querendo subir, já está em risco. Obesidade e sedentarismo, obesidade e sedentarismo juntos. Estresse, e no caso aqui não é muito nem o estresse em si, porque todos nós temos estímulos estressores o tempo inteiro na vida, faz parte da nossa vida isso, mas como a gente responde a esses estímulos. O cigarro e colesterol alto. Nesse caso, níveis de perfis lipídicos preocupantes. Não é simplesmente ter o colesterol alto que faz mal, mas sim como que esse colesterol está. O HDL está baixo, o LDL está alto, o triglicéride está alto e as partículas de LDL estão mais densas ou não. Isso tudo vai impactar aí nos riscos.
E além disso, dois riscos de dois fatores aí que não são modificáveis, né? A princípio ainda não, que é a idade e a genética. Então, considerando todos esses fatores, eu cunhei um termo para ajudar a gente a lembrar do que a gente tem que diminuir ou controlar ou melhorar. O termo chama desadote. Vamos desadotar os fatores ou melhorar o controle deles para que a gente tenha um risco menor de infartar. Então, o que seria o desadote? D de diabetes ou intolerância à glicose, resistência à insulina, E de estresse, estar atento ao estresse, a como a gente responde ao estresse, S de sedentarismo, o A de em inglês age, idade, o D de dislipidemia, colesterol alterado, e DNA, que é genética, que a gente também não tem como mudar, o O de obesidade, o T de tabagismo e o H de hipertensão arterial. Então isso tudo a gente vai precisar estar atento e tentar melhorar. Como que a gente melhora isso? A gente melhora isso através de bons hábitos. A gente vai adote hábitos bons que vão nos ajudar a ter uma vida melhor, e esses fatores de risco do desadote eles vão naturalmente sendo mais bem controlados ou eliminados. Então a gente vai se alimentar melhor com comida de verdade, desembalar menos e descascar mais, a gente vai estar mais ativo no dia a dia da nossa vida, a gente vai se aprender a desestressar e principalmente a lidar de forma assertiva e positiva aos eventos estressores. Em vez da gente ter uma resposta de luta ou fuga ou paralisia mediante um estresse, tenhamos uma resposta desafiadora, de aceitar aquele momento de estresse como algo que vai nos mover, vai nos desafiar para ter uma vida melhor, para evoluirmos na vida. O de ouvir-se e ter todos os dias. Tem que ser hábitos. Hábitos a gente faz todo dia, uma vez por semana, 3 vezes por semana, enfim, hábito. Então, isso tudo junto vai nos ajudar na prevenção. Tá ok? Com relação à questão do check-up periódico é fundamental. De acordo com o perfil de cada pessoa, isso vai ser feito de quanto em quanto tempo, vai ter uma periodicidade. Aquelas pessoas que têm muito alto risco vão ter que ir com mais frequência num cardiologista e outros com menos risco, menos frequência. No próximo vídeo agora eu vou falar um pouquinho sobre os sintomas sentinela, que é a última dica que eu deixo com vocês para ajudar na detecção precoce, na prevenção do infarto do coração. Bom, os sintomas sentinela são fundamentais porque, apesar da gente saber que 2/3 das pessoas que infartam, a primeira manifestação foi o infarto ou o óbito, essas pessoas, quando sobrevivem, a gente vai conversar com elas, elas confessam que alguns dias ou algumas semanas elas vinham já sentindo alguns sintomas que não eram tão intensos quanto o sintoma que motivou a ida delas ao hospital, mas que eram sintomas já que sugeriam que tinha alguma coisa. Eu dou o nome desses sintomas, a literatura fala desses sintomas como sintomas sentinela, que são de fato sintomas que estão te avisando, cara, tem alguma coisa que pode estar acontecendo, procura ajuda. Ok? Então quais sintomas são esses? A dor do infarto e esses sintomas que as pessoas queixam são dores mais leves, mas que são sugestivas. Como que é essa dor? É um aperto no centro do peito, que incomoda um pouco, um desconforto, muitas vezes não chega a doer, é um desconforto, uma sensação de aperto, de constrição ou de queimação difusa, você não consegue localizar com uma ponta de um dedo só, e ela pode vir para o pescoço, pode ir para as costas, vem às vezes só uma sensação de perda de capacidade de performar, ou seja, a pessoa não está conseguindo mais subir as escadas como ela subia, ou carregar peso como ela carregava, ou andar, ou fazer as coisas. Ela começou a ficar mais cansada, mais indisposta de um tempo para cá, vai fazer alguma coisa mais forte, cansa, o fôlego fica curto e tem que parar, às vezes nem dói, mas só o fôlego curto numa situação que antes ela conseguia. Isso tudo são sintomas sentinela. E aí a pessoa vem tendo isso ao longo de algum tempo, até que de repente vem a dor forte, vem uma coisa pior e então a pessoa vem a falecer, tem uma morte súbita. Então esteja atento a esses sintomas sentinela, né? São sintomas que podem ajudar a você sobreviver, ou a você ou a uma pessoa próxima a você sobreviver ao infarto. Eu quero ressaltar aqui, André, a importância de conscientizar. Eu sei que você faz um trabalho bem eficiente com esse intuito e eu queria que você me ajudasse também a conscientizar as pessoas que o exame oftalmológico não é somente exame de óculos, e sim um check-up completo. A gente tem que avaliar a córnea, exames para a córnea, buscar catarata precoce, porque a recuperação será muito mais rápida, e principalmente doenças silenciosas, como as da retina, decorrentes ou não da hipertensão arterial, de doenças ateromatosas, e o glaucoma, que esse sim é um dos mais silenciosos
e que é a segunda principal causa de cegueira irreversível no mundo. E a gente só consegue controlar isso através da prevenção, ou seja, o diagnóstico precoce e o tratamento precoce. E isso a gente só consegue através de um bom check-up oftalmológico completo. Não só exame de óculos, porque senão a gente passa por cima de uma série de doenças. A gente pode perder a oportunidade de interromper o curso de uma doença tão grave como o glaucoma, como a retinopatia diabética, que são passíveis de tratamento com sucesso desde que seja feito precocemente. Bom, pessoal, esperamos que esses vídeos tenham esclarecido, tenham sido de utilidade para vocês. E deixamos aqui em aberto, por favor, que vocês mandem comentários, sugestões, críticas, ideias para novos vídeos. E se vocês acham por bem, quem sabe, a gente até fazer uma live juntos, né, para poder conversar mais, debater mais sobre esse tema tão interessante que é a correlação aí entre os olhos e o coração, não é mesmo? Então deixo aqui meu agradecimento, muito obrigado. Para quem não me conhece ou não me conhecia até então, eu tenho meus canais tanto no Instagram quanto no Facebook e no YouTube. É fácil me encontrar, Dr. André F de faca, L de Lima, Brito. Dr. André F. L. Brito. Tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook. Eu também quero agradecer muito aqui ao André, a essa parceria maravilhosa aí que a gente está fazendo em prol da prevenção da saúde, prevenção da cegueira e promoção da saúde também, né? E dizer que não só a cardiologia e a oftalmologia são especialidades extremamente ligadas, mas que eu espero que essa nossa parceria possa dar vários frutos e que possa ter sido útil realmente para as pessoas que estão nos assistindo e conscientizar da importância do check-up cada vez mais precoce, tanto da parte cardiológica quanto da parte oftalmológica. Oftalmologia não é só para exame de óculos, preste atenção. Eu quero me despedir aqui de vocês e me deixar à disposição, através dos comentários aqui, deixar suas dúvidas, sua sugestão para alguns conteúdos que você possa ter interesse e pedir para você compartilhar esse conteúdo com seus amigos, parentes e pessoas a quem você acha que esse conteúdo também vai poder ser útil. Muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço, eu desejo um forte coração e com muitos motivos para bater. Até a próxima.